cerca de metade da população do Brasil está conectada à internet. O acesso à rede aumenta principalmente por meio de celulares e tablets. Em termos de inclusão digital, o Brasil ainda está abaixo da média da Europa e do continente americano. Os resultados aparecem em pesquisa do IBGE relativa ao ano de 2013. E para falar sobre o levantamento, nós convidamos a analista socioeconômica do Instituto, Gisela Gomes, a quem desde já agradecemos por essa participação aqui no Cidadania. Gisela, esse percentual de 49,4%, ele cresceu em relação aos levantamentos anteriores. Primeiro, eu queria que você explicasse a metodologia, quais são as novidades nesse levantamento que foi feito pelo Instituto. Então, as novidades do levantamento realizado em 2013, na Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, foram muitas, porque em 2014, em 2010, nós tivemos o manual, né, da União Internacional de Telecomunicações, onde propõe 16 indicadores que devem ser harmonizados entre os diversos países para que você possa fazer comparação entre os países. Todavia, a gente começou a utilizar esses indicadores, né, a partir agora de 2013. Então, a gente ainda não tem como analisar uma evolução de todos esses indicadores, apenas do indicador de acesso à internet. No indicador de acesso, antes, em 2005 e em 2008, nós pesquisamos o acesso apenas via microcomputador. Né? E não, na verdade, a gente perguntava se tinha microcomputador e se ele era ligado à internet. Você não pesquisava, por exemplo, qual era o tipo de conexão, né? Se era de escada, ou se era banda larga, se era banda larga fixa ou móvel. E a partir de agora, de 2013, esse tipo de investigação também está sendo feita. Bem como dos tipos de equipamentos, né? Além de microcomputador, telefone móvel celular, tablet, até TVs, né? Smart TVs e outros equipamentos que também, esses dois têm um percentual mínimo por enquanto. A pesquisa demonstra que o computador ainda é o meio dominante para acesso à internet e em que regiões do país, ou que estados, o acesso pela banda larga móvel, ou seja, por celulares e tablets, ele é superior ao do computador? O acesso via computador, ele continua sendo predominante, vem crescendo também, mas o acesso pela telefonia móvel também cresceu muito, né? Assim, claro que não superou, né, em termos nem absolutos nem relativos, o microcomputador, mas cresceu muito o uso, né, do telefone móvel para acesso à internet. E tem estados, particularmente, que se destacam por isso. São estados, por exemplo, da região norte. A Amazonas, Amapá, Pará, Roraima e um da região nordeste, que é Sergipe. Aí, a telefonia móvel disparado, inclusive em termos relativos, é maior do que o microcomputador, o acesso. Né, é maior a internet por telefonia móvel do que por microcomputador. Isso porque a infraestrutura precária, ou seja, de instalação de cabos, é maior nesses estados e aí as torres de celular compensam essa deficiência? A pesquisa, ela na verdade, a gente não pode tirar uma conclusão dessa pela pesquisa porque a gente não pergunta o número de torres e tal. A nossa unidade de pesquisa é domicílio e pessoas. Mas é uma inferência que a gente pode fazer. Particularmente, né, não como sendo um dado apontado pela pesquisa, eu acredito que a dificuldade de acesso a esse tipo de infraestrutura, a essas regiões, propicia, né, que a telefonia móvel, que a infraestrutura é menor, né, pode crescer mais. Né, nesses lugares, nessas regiões onde é mais difícil de chegar a cabo, de chegar, né, pontos fixos de acesso. A pesquisa também aferiu, acho que pela primeira vez, o tipo de conexão, se é banda larga, banda larga móvel e até a conexão de escada. A conexão de escada ainda é presente no país? Sim, minimamente, mas ainda é presente. Ela ainda é em torno de 2
10,3% dos domicílios acessam por essa via de escada. No Nordeste, isso chega a 3%. Mas a banda larga, né, ela hoje realmente universalizou-se entre aqueles que têm acesso à internet. Não se universalizou porque a gente só tem metade da população com acesso à internet, né? Mas dentre os que têm acesso, 93%, 95,3%, né, usa banda larga. Destes, você tem banda larga fixa, 77%. E a móvel, né, 43%. Veja que não fecha os 6%, né? Porque tem domicílio que tanto pode ter acesso por via fixa como por via móvel, né? Então, existe uma interseção aí. De acordo com a divulgação da gente, a gente diz que 71,7% dos domicílios têm acesso via banda larga fixa e 43,5% via banda larga móvel, né? Podendo haver uma interseção aí. Qual é a unidade da federação que apresenta os melhores índices de acesso à internet? O Distrito Federal. Continua a ser, né? Continua a ser o Distrito Federal. Acho que assim, não é difícil entender por que isso acontece. Maior né? renda per capita. Tem uma elevada renda per capita, você tem uma infraestrutura, vamos dizer assim, de comunicação, até por ser a capital federal, ela exige essa infraestrutura de comunicação maior, né? É como se, assim, aqui o tipo de ocupação que existe também permite, né, se aí você for fazer uma comparação com os grupos de ocupação e as atividades, tanto as ocupações como as atividades exercidas aqui no DF, elas pedem uma maior conexão à internet, né? A administração pública, pessoas que trabalham com programação de internet, intermediação financeira, esse tipo de atividade geralmente pede uma conexão maior, né? Serviços, algum tipo de serviços principalmente, que se relaciona à tecnologia da comunicação. E também as próprias ocupações aqui, né? Que você tem pouco trabalhador rural. O trabalhador rural é o que menos apresenta acesso à telefonia móvel e acesso à internet, né? Então, aqui é como se fosse uma ilha, né? Onde todas as posições que propiciam o uso da internet, as profissões e atividades se encontram em maior presença aqui. Você mencionou a União Internacional de Telecomunicações no início e a gente sabe que, conforme o ranking da União Internacional de Telecomunicações, esse percentual que o Brasil apresenta, 49,4% tem acesso à internet, é um percentual que fica abaixo do percentual apresentado, da média do continente americano, que é 54%, e dos países da Europa, 76,2%. Então, nós temos muito que caminhar ainda em termos de inclusão digital, né? Sim, ainda temos muito que caminhar, inclusive porque a inclusão digital ela não pode vir, e aí estou falando, né, como Gisela... pessoa física. Pessoa física, né? Não estou falando enquanto a pesquisa, porque a pesquisa realmente não faz esse tipo de inferência. Mas o que a gente pode acreditar é que a inclusão digital, ela foi muito forte nos últimos anos. Obviamente, houve um contexto nacional que permitiu que ela existisse, né? Você teve um período de crescimento, de aumento da demanda interna e de retirada, né, de pessoas da pobreza, mas isso tem um teto, isso tem um limite. Para que a inclusão digital aumente, né, ainda mais e a gente possa alçar esses índices dos outros continentes, eu acredito que a gente vai ter que continuar mexendo em questões estruturais do país, né, para elevar esse percentual. Né. Uma coisa não pode ficar perfeita sozinha, né? Não dá, tem que trazer a perfeição junto dos outros campos. Me parece que a pesquisa também averigou, né, assim, o número de tablets nas residências. Isso também é novidade, é a primeira vez que isso é feito. É a primeira vez. E qual é o percentual dos lares brasileiros que têm tablet? 10%.
Apenas 10% dos nossos domicílios têm tablet. E, assim, esse percentual, ele, assim, na região norte e nordeste é bem mais abaixo. Né? Centro-oeste é uma região que apresenta um percentual bastante grande, puxado pelo DF, é claro. Distrito Federal. Puxado pelo Distrito Federal. Mas o tablet, ele ainda é um equipamento que pode ser mais difundido, né? Principalmente para acesso à internet. Acho que as pessoas que não podem ter todos os equipamentos, na escolha entre um tablet e um micro ou um notebook, acabam escolhendo o micro ou notebook, né? Quer dizer, a gente vai ter que crescer muito a renda ainda para que o tablet possa se popularizar de fato. A gente falou nos jovens que acessam mais do que os idosos, mas qual é o percentual, ou seja, qual é a faixa etária que foi avaliada assim, pela pesquisa, a partir de que idade, qual a idade mínima que entra na pesquisa, qual é a faixa que mais usa a internet? A pesquisa é a partir de 10 anos ou mais de idade e dos 10 aos 40, né, são as faixas etárias que mais utilizam. Em torno de 75%, né, de utilização nessa faixa etária. A faixa etária de 10 a 14 é que baixa um pouquinho, que vai para 65%. E na faixa etária final, que é de 35 a 39, que ela vai para 45, 50%. Né? Você tem, assim, uma variação. Mas, na média, né, chega no pico, na faixa etária pico, se eu não me engano, é entre 30 e 35, você chega a 75% das pessoas com acesso. E aí, quer dizer, essas pessoas que... Como é que a pesquisa foi feita? A gente vai entrar um pouco, então, no terreno da metodologia da pesquisa. Tá. A pergunta que foi feita é quantas vezes, quantas horas por dia dedica à internet? Foi essa a pergunta? Não. A pergunta foi feita, primeiro, se você acessou a internet nos últimos 3 meses. Se ela diz sim, aí você... Anteriores à pergunta, né? Anteriores à data da entrevista. Se ela diz sim, você passa a investigar o equipamento, a conexão e assim sucessivamente. Se ela diz não, aí você pergunta, e nos últimos 12 meses? Né? Se ela acessou nos últimos 12 meses. E aí, às vezes, você capta mais alguém que não pegou no período de referência de 3 meses, mas que utilizou a internet no último ano, vamos dizer assim. Embora que a maioria dos dados que a gente esteja divulgando é com base nos últimos 3 meses. Até porque a maioria das pessoas acessaram realmente nos últimos 3 meses, né? Não tem intervalos tão longos assim. A pesquisa captou, de alguma forma, se as pessoas, embora não tenham os equipamentos em casa, acessaram no trabalho ou numa lan house, a pesquisa capta isso? Olha, existe, isso aí foi pesquisado, acho que em 2008, mas nessa pesquisa não chegou a esse nível de detalhamento. Isso aí é mais realizada na pesquisa de orçamentos familiares, né? Que aí você vai avaliar se você, inclusive, o gasto que você tem com esse tipo de tecnologia. Se você, com acesso à internet e tal, você avalia até o gasto e onde é que foi esse gasto. Se foi em lan house, se foi com assinatura, né, pagando banda larga e tal, mas isso é uma pesquisa mais direcionada. Nessa nossa, a gente não chegou a esse nível de detalhamento. Vamos mudar, então, assim, um pouco, porque a pesquisa também investigou o acesso à televisão. Sim. Né? E me parece que tem um dado interessante, é que mais da metade dos lares brasileiros ainda tem televisão de tubo. Sim. Mais da metade. 54,5% dos domicílios tem ainda televisão de tubo. Mas veja bem, tem domicílios que, além de tubo, também tem a fina. 21% dos domicílios tem, além de TV com tubo, também de TV telefina. E esse acesso à TV tubo, né, é maior no norte e no nordeste. Os percentuais lá sobem assim, norte para 64%, nordeste para 67%. Quer dizer,
a gente percebe que existe uma relação aí, tanto com, acho que, o nível de desenvolvimento da região, poder aquisitivo, como o próprio, eu acredito, isso não foi uma coisa que a gente pesquisou, mas a gente pode inferir a chegada da própria infraestrutura, né, vamos dizer, de tecnologia digital, por exemplo, que eu acredito que esteja começando por aqui, né, e que ainda não tenha chegado lá de forma plena. Nesse caso do uso da TV de tubo, ela está associada à antena parabólica? Sim, na região norte e na região nordeste, principalmente, sim. Porque os tipos de conexão que você tem seria assinatura, né, o sinal digital e antena parabólica. Em todo o Brasil, a assinatura e o sinal digital, eles ficam em torno de 30%, 33%. No caso, sinal digital é sinal aberto. Sinal aberto. Tá. Né? A assinatura não é TV a cabo, televisão fechada. Né? E a parabólica, 38%, né? Na média nacional. Só que essa média nacional ela é puxada pela área rural, que tem 78% dos domicílios ligados por antena parabólica e principalmente na região norte e nordeste, onde esses percentuais assim, vão para 60%, 64%, né, de uso da antena parabólica. Então, se lá falta TV, né, já tela fina, TV de tela fina, né, você tem a TV com de tela de tubo, mas com acesso à antena parabólica. Então, quer dizer, você tem uma tecnologia, vamos dizer, que está permitindo o acesso da população em áreas distantes, né, e isoladas a ter acesso à comunicação, né, por TV, que não necessariamente precisa de toda aquela infraestrutura que exige tanto a TV a cabo, né, por assinatura, como o sinal digital, que eu acredito que vai chegar. Eu não sei se no prazo, né, que as pessoas almejam aí, que os projetos almejam, mas vai chegar. Mas, assim, por enquanto eles estão se virando, né, com a parabólica. Tá, e no caso, a gente pode dizer que a TV está universalizada, ela está presente em 100% dos lares brasileiros? 97%. 97% dos lares brasileiros. Porque, assim, o que a gente chama de lar brasileiro, né? Domicílio particular permanente. O que é um domicílio particular permanente? Você pode ter um domicílio particular permanente feito de material altamente, como é que a gente diz, perecível, né? Por madeira e tal, em favelas e muitas vezes em costas, em pontes. Isso conta como um domicílio particular permanente, né? Mas ele não vai entrar, né, no nível de, vamos dizer, de rendimento e de condições de infraestrutura para ter acesso à TV. Mas hoje, na maioria das favelas, né, principalmente nas favelas dos grandes centros, você vê que isso está mais universalizado. É 97%, é quase uma universalização. Né? Esses 3% aí são esses domicílios que, infelizmente, ainda existem, mas que eu acredito que também a gente esteja caminhando para... Gisela, muito obrigado por essa entrevista. Esperamos tê-la em outras oportunidades aqui no Cidadania. Sucesso no seu trabalho. Tá, ok. Eu é que agradeço a oportunidade. Espero que eu tenha conseguido transmitir, né, o conteúdo necessário e diferenciar, né, o da pesquisa, né, que eu estou falando em nome do IBGE, e aquilo que é uma opinião pessoal minha, né, pelo conhecimento adquirido durante a vida. Obrigado. Você acabou de ver uma entrevista sobre inclusão digital. Não esqueça de encaminhar críticas e sugestões por meio do Alô Senado, que tem um número 0800 61 2211, ou por meio do www.senado.leg.br/TV, endereço no qual você pode baixar também vários programas da TV Senado. Obrigado pela audiência e até o próximo Cidadania.